o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de você. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor não desistiu de você. Se eu estou pregando para vocês nessa noite, é porque o Senhor não desistiu de mim. Isso já é uma vitória, não tem como mensurar essa vitória, não tem como medir o tamanho dessa vitória, do Senhor não desistir de nós, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as nossas iniquidades, apesar dos nossos recuos, o Senhor não desistiu de nós. E eu glorifico a Deus por isso, glorifico a Deus por ver cada um dos irmãos aqui nessa noite. Que sinal de que os irmãos têm atentado pelo chamado do Senhor. Eu queria convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias, no livro de Hebreus, nós vamos ler no capítulo 12, o versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Eu daria o tema dessa pregação como uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, fazendo alusão ao tema do mês, que é vitória. Eu daria o tema uma vida vitoriosa. Nós vamos ler esse versículo, todos amém? Que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, por essa primeira parte, que louvamos o Teu nome, sentimos a Tua presença através dos hinos cantados, sentimos também a Tua presença ao entrarmos nesse local que nós consagramos a Ti, esse local que nós separamos para estar simplesmente diante de Ti, longe dos nossos problemas, longe das nossas lutas, nossos afazeres cotidianos. Estamos diante de Ti, ó Pai, desnudos, lançando fora todas as nossas máscaras, todos os nossos disfarces. Estamos diante de Ti, ó Pai, de coração livre, para dizer: Senhor, estamos aqui, somos falhos, somos pecadores, precisamos de Ti. Fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, como é do conhecimento de todos, como já citei, esse mês é um mês de vitória. É o último mês do ano da colheita. É um mês que nós podemos fazer uma reflexão daquilo que foi todos os outros meses, todos os temas que foram propostos, todas as nossas petições que nós fizemos no nosso planejamento, aquele planejamento que nós fizemos para o ano de 2013, se nós cumprimos, amém? Se nós cumprimos diante de Deus aquilo que foi proposto, se nós sentimos que recebemos de Deus aquilo que nos propusemos a receber, This is a demonstration of Ustream Producer. se nós recebemos tudo de Deus que nós propusemos receber. Vitória. O que é vitória? Vitória é o ato ou efeito de vencer o inimigo em uma batalha. Nós sabemos que nós temos uma luta cotidiana, nós sabemos que no nosso dia nós lutamos contra as interferências do inimigo em nossa vida e também lutamos contra nós mesmos, o nosso eu interior, o nosso íntimo. Nós lutamos contra a nossa natureza, contra as nossas fraquezas, contra as nossas debilidades. Os problemas que eu tenho para servir a Deus não são os mesmos que você tem. A minha luta cotidiana pode não ser a mesma que você tem, a sua dificuldade pode ser diferente da minha, mas a verdade é, todos nós temos os nossos gigantes, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os obstáculos que nós encontramos no dia a dia para estarmos em comunhão com Deus, e nós temos que lutar contra esses obstáculos exteriores e principalmente o obstáculo interior, que são as nossas características, a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos desde Adão. Então, uma vida vitoriosa é nós vencermos os nossos inimigos do dia a dia. Agora, uma definição, o que é uma vida vitoriosa? Se eu perguntar para a Filipa o que é uma vida vitoriosa, ela vai ter uma definição do que é uma vida vitoriosa. Para o pastor, perguntar para o pastor o que é uma vida vitoriosa, ele também vai ter uma definição muito particular, uma definição muito íntima de cada um de nós, o que é uma vida vitoriosa. Se nós perguntarmos aí fora, abrir uma porta, sair perguntando a cada um que passar pela rua,
Qual é a definição dele de uma vida This is a vitoriosa? Nós vamos ver demonstration uma of variedade Ustream de definições. Producer. O que é uma vida vitoriosa? Isso tem a ver com a nossa cultura, isso tem a ver com a nossa personalidade, isso tem a ver com nossos desejos, nossos anseios, nossas ambições, essa definição particular que cada um tem. Se você perguntar, por exemplo, a um doente no estado terminal, o que é uma vida vitoriosa? Ele é conseguir mais um dia de vida. Se perguntar a um drogado que está se largando a droga, o que é uma vida vitoriosa? É mais um dia sem usar drogas. Se você perguntar a uma pessoa, o que é uma vida vitoriosa? É eu sair do aluguel, eu comprar uma casa, eu comprar um carro, eu ter um novo emprego, eu arrumar uma esposa, arrumar um esposo. Definições. Agora, quando nós falamos no nosso contexto, nós estamos estabelecendo uma vida vitoriosa aos critérios da luz da nossa sociedade, aos critérios da luz do mundo. Porque quando nosso evangelho gênico, nós estamos pregando um evangelho adaptado ao mundo, não adaptar as do mundo ao evangelho, mas estamos adaptando o nosso evangelho aos critérios do mundo. E criamos um evangelho concebido pelo homem. Nós criamos, através disso, uma bitola que gera outros servos do Senhor com a mesma debilidade, com a mesma limitação, com dificuldade de enxergar o evangelho através de outra lente. Só olha o evangelho como um evangelho de prosperidade, um evangelho daquele que só vem a nós, e não consegue ver com os outros olhos aquilo que realmente Deus quer falar. Você lê a Bíblia, você lê todos os dias, mas não interessa o que Deus está falando, você vai ver o que você quer ver. Você não tem os olhos abertos. Eu falei os olhos desse jovem, ele abriu os olhos e ele viu que estava rodeado de anjos. Isso que Deus faz quando nós abrimos nossos olhos. Nós abre nossos olhos, você lê a palavra de Deus e vê aquilo que Deus quer falar e não aquilo que você quer ouvir. Então, quando nós entramos para esse caminho de estabelecer os em nós, uma bitola que nos prejudica no nosso. E quando acontece também, nós entramos em conflito com o quê? Com a própria palavra de Deus. Nós entramos em conflito com aquilo que Deus na sua palavra, o que é uma vida vitoriosa. Em Provérbios 16:32, o Senhor diz: melhor é o longâmino do que o valente, o que domina o seu próprio espírito do que o que conquista uma cidade. Então, eu já vi uma pregação onde a senhora dizia que o modelo de vida próspera para ela era o de Caim, não era o de Abel, porque Abel agradou o Senhor, mas morreu, e Caim desagradou o Senhor, mas ele edificou uma cidade, criou família. Melhor aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que conquista toda uma cidade. Então nós chocamos com a palavra do Senhor, ainda chocamos com aquilo que Jesus diz, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 9:36. Então nós chocamos, entramos em conflito com a palavra do Senhor quando nós queremos adotar Hebreus 11, o versículo 13, que diz: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. Nós temos uma promessa, vamos alcançar. Nesse momento talvez não alcancemos, mas essa promessa vai chegar até nós. Nós vamos trazer essa promessa até nós. Então, desde que nós estejamos dentro dos critérios, que nós olhamos aquilo que Deus pretende para nós, aquilo que Ele estabeleceu, o projeto de Deus para a nossa vida. Não é uma cura de uma doença, se não é uma transformação do marido ou da esposa, o que é uma vida vitoriosa? Servir mais, experimentar mais, enxergar mais, viver mais com Deus, para Deus, por Deus, que Deus seja o centro. O antropocentrismo, que é o homem no centro das coisas, tem que sair da nossa vida, e nós temos que ter o teocentrismo, que é Deus ser o centro da nossa vida. É nós orbitarmos a volta de Deus e não Deus orbitar a nossa volta. Isso é uma vida vitoriosa. O seu maravilhoso é que Ele seja o centro da minha vida. E nós temos que atentarmos para isso. Quando o Senhor Jesus fala
lá em Apocalipse, começa o Apocalipse 2 e 3, ele usa um estribilho no final de cada mensagem que deixa para a igreja. 7 vezes o Senhor fala ao que vencer. Ao que vencer será dado isso, será dado aquilo, o fruto da vida, isso. Mas no final de tudo isso, ao que vencer receberá o quê? A vida eterna. Isso é o que nos aguarda, isso é que aguarda todo aquele que vence o mundo. Todo aquele que adota os critérios do Senhor. E em João 17:13, o Senhor Jesus diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Então, ao que vencer, receberá a vida eterna. E a vida eterna é o quê? É conhecer a Deus, é experimentar de Deus, é enxergar Deus, é saber o que Deus quer de mim, é me propor a fazer aquilo que Deus quer de mim. Que muitas vezes eu enxergo, muitas vezes eu não quero para mim. Muitas vezes eu estou tão adaptado ao mundo, tão adaptado ao evangelho, que foi adaptado ao mundo, que eu não quero enxergar, que eu não quero entender, eu me faço de cego, eu me faço de surdo e não entendo o que Deus quer de mim. E não me coloco na brecha, que o Senhor tem procurado alguém que se ponha na brecha por Ele. E muitas vezes eu não estou interessado em estar nessa brecha, porque em estar nessa brecha tem outras implicações. Tem abnegar-se, tem negar a si mesmo, tomar a minha cruz, implica muitas coisas estar na brecha. Implica muitas coisas entrar naquilo que Deus quer. E muitas vezes nós queremos dar satisfação ao mundo. O que é dar satisfação ao mundo? Eu quero mostrar para o mundo que eu sou próspero porque eu estou em Deus. Talvez não é isso que Deus quer mostrar para o mundo. Talvez Deus quer mostrar a sua transformação, a sua mudança. Deus quer mostrar que você é outra pessoa, que você tem um novo caráter e até mesmo uma nova personalidade. E às vezes eu quero ter um carro para mostrar para a minha família que eu estou em Deus e sou próspero. Eu quero ter uma casa para mostrar para os meus inimigos, para aqueles que levantaram contra mim. E não é isso que Deus quer de mim, irmãos. Deus pode te abençoar, Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar um emprego, pode te dar tudo o que você quer, mas primeiro esteja no centro da vontade do Senhor. Que esse é o projeto de Deus para nós. Esse é o propósito de Deus para nós, que nós estejamos no centro da sua vontade. Não é de lado, não é da frente, não é atrás, é no centro. Esse centro é muito específico. Não quer dizer que eu esteja, não quer dizer que o pastor esteja, mas que você esteja caminhando para o centro da vontade do Senhor. Nós estejamos crescendo na graça e no conhecimento. Agora, com esses pressupostos que eu acabei de citar, nós podemos dividir aqueles que seguem ao Senhor em 2 grandes grupos. E esses grupos são os que dizem: Senhor, faça a sua obra em mim conforme a minha vontade. Esse é um grande grupo que existe por aí. Existe um outro grupo que faz: Senhor, faça a tua obra em mim conforme a tua vontade. Do jeito que Deus quer, como Ele quer, da maneira, da forma, cada detalhe que Deus quer de mim. Esse é o grande desafio que nós temos, é permitir que o Senhor faça em nós a sua vontade. É nos colocar na posição de Maria: eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer. Maria sabia todas as implicações de que se engravidar antes do casamento. Ela sabia as implicações da sociedade dela, de se apresentar diante do noivo dela já grávida. Mas ela falou: Senhor, cumpre em mim o seu querer. Não interessa o que o mundo pensa, cumpre em mim o seu querer. Não interessa a ideia que a minha família tem de mim, cumpre em mim o seu querer. Não interessa se eu estou ali andando e todo mundo falar que ele é um falhado, aquele é uma pessoa que não tem futuro. Cumpre em mim o seu querer, Senhor. É essa a posição que Deus espera de nós. É isso que o Senhor está querendo de mim, é isso que o Senhor está querendo de você. Mas esses 2 grupos, a gente pode olhar hoje em dia para esse evangelho transgênico que há por aí, esse evangelho que só prega prosperidade, e achar que isso é coisa dos nossos dias. Mas não é, irmãos, não é. Em Salmos 103, versículo 7 diz: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então nós podemos entender com isso. Será que Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés porque Moisés era o líder? Porque Moisés estava à frente daquele povo tão grande e o povo só fez os feitos? Não, não é por isso, irmãos. Porque Moisés estava interessado em conhecer os caminhos do Senhor. Moisés estava interessado em conhecer Deus, em viver Deus, em saber o que Deus queria para ele, em saber o que podia dar para Deus. Em Êxodo 33, 13, diz: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te
que me faça saber os teus caminhos e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é o teu povo. Essa é a oração de Moisés. Eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero conhecer cada dia mais, eu quero experimentar cada dia mais, eu quero enxergar cada dia mais o que tu queres de mim, Senhor. Não só o que eu quero para mim, mas o que tu queres para mim. É o ministério, é que eu seja próspero, é que eu cresça, ou que eu me diminua, não interessa, o que tu queres de mim, é isso que eu estou propondo, Senhor, a fazer, a estar na tua presença, estar no centro da tua vontade. Por que Israel só foram revelados os feitos, as grandes maravilhas do Senhor? Porque era nisso que Israel estava interessado. Israel não estava interessado em conhecer Deus, Israel não estava interessado em conhecer o plano de Deus para a vida dele, só estava interessado nos grandes feitos do Senhor. Foi por isso que foram revelados os feitos a eles. Esse povo, Israel, estava interessado só nos feitos, nas manifestações que Deus mostrou, e Deus mostrou essas manifestações. Então, às vezes, a gente pode entrar um pouco em confusão, que há pessoas que buscam prosperidade e acabam obtendo de Deus essa prosperidade. É porque ele está buscando só prosperidade. E Deus vai conceder. Mas isso vai servir de juízo para ele no final. Vai servir de juízo, porque se você tanto pede, tem pessoas que dizem, Senhor, você está amarrado à sua promessa. E a Bíblia diz que ele cumpre a palavra dele. E quando você exige do Senhor, ele vai te dar. Ele vai cumprir a palavra dele, mas isso vai servir de juízo para você. Quando chegar naquele dia, o Senhor vai falar, você quis os meus feitos, você teve, mas você não interessou pelo meu caminho. Agora parte de mim. É uma palavra dura, irmãos, mas é verdade. Isso aconteceu com Israel. Israel não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida porque ele quis só os feitos do Senhor e não os caminhos do Senhor. É uma palavra triste. Havia neles uma cegueira espiritual. Eles não conseguiam enxergar nem acompanhar o mover de Deus na vida deles. Por aqueles 40 anos Deus estava trabalhando. Entendiam isso, só murmuravam, só criticavam, só tentavam interferir na relação de Moisés com Deus. E quantas vezes nós somos perseguidos, somos pisados, mas Deus está trabalhando em nossas vidas e nós não reconhecemos. Facilita a vida de Deus, pelo contrário, você dificulta e sofre mais com isso. Israel não tinha que passar 40 anos no deserto. Israel não tinha que passar nem um ano no deserto. Mas foi necessário 40 anos que mesmo assim, o povo que saiu do Egito, esse não entrou na terra prometida. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 12 a 14. O que nós entendemos? Que Israel não entendeu. Israel não conseguiu acompanhar o mover de Deus. Não conseguiu discernir a vontade do Senhor, nem aquilo que o Senhor estava fazendo. Mas nós que temos essa palavra, nós temos experimentado, nós temos o discernimento, porque o Espírito Santo nos tem dado esse discernimento. E o que Deus espera de você, é que Deus espera que você entenda, compreenda o seu mover, o agir de Deus, o próprio agir de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos sempre chocando com a mesma porta, batendo na mesma parede, e o Senhor está dizendo, mas por que você não entende que não é aí que eu quero que você vá? Por que você não entende que não é por esse caminho que eu quero que você siga? Porque há em nós uma ansiedade muito grande, há em nós um desejo, às vezes até de fazer a vontade do Senhor, mas não da maneira que Ele quer. E isso às vezes você está falando, mas o que eu quero fazer é para Deus. É para Deus, mas não é assim que Ele quer. O que Deus espera desse ministério? Deus espera que esse ministério faça um grande testemunho. O que Deus espera que esse ministério expanda? Talvez Deus não espere nada desse ministério. Ele só espera que esse ministério esteja na dispensação dele, para que ele possa fazer, para que ele possa acontecer aqui dentro. Não que o ministério faça, não que o ministério aconteça, não que o ministério se projete, mas que ele faça.
E é isso que Deus quer, é essa disponibilidade Demonstration de mim. O of que Deus Ustream espera de mim? Producer. Talvez Deus não está esperando nada de mim, só está esperando que eu esteja com Ele, que eu ande com Ele, que eu faça o que Ele quer, que eu esteja na disponibilidade de fazer. Senhor, faça em mim o teu querer. E nós às vezes queremos fazer, nós às vezes queremos avançar. Talvez não é isso que Deus está esperando de nós. Talvez Ele só queira que você ande com Ele. Dando seguimento a isso que acabei de falar, existem dois paradigmas de vida com Deus. Dois paradigmas. Um grupo segue o primeiro paradigma e outro grupo segue o outro paradigma. O primeiro paradigma é o si. O grupo do si. Esses são os discípulos de Jacó. Aquele Jacó que antes de lutar com Deus, aquele Jacó usurpador. A oração de Jacó em Gênesis 28, 20 diz: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida, de roupa, levar-me de volta à segurança à casa do meu pai, então será o meu Deus. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus me der um emprego, se Deus me der um carro, se Deus me der uma família, se Deus, aí Ele vai ser o meu Deus. Esse é o primeiro paradigma. Se Deus fizer, se Deus não fizer, se Deus. Aí você vira para o irmão e pergunta: irmão, por que você está em crise de fé? Ah, foi porque Deus não me deu um carro. Ah, porque Deus não me deu um emprego. Ah, porque Deus não me curou. Ah, porque Deus isso, Deus aquilo. Deus está no banco dos réus. Deus está sendo acusado. Ele não fez, é por isso que eu estou assim. Esse é o primeiro paradigma. Se Deus fizer, e se Deus não fizer, irmão? E se Deus não tirasse o espinho da carne de Paulo? Deus não tirou, e aí? Paulo deixou de seguir? Paulo deixou de fazer a obra? Se. Agora existe um outro paradigma. Existe um outro paradigma que é todavia. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que eu não tenha emprego, mesmo que eu não tenha salário, mesmo que eu não tenha família, não tenha carro, eu exultarei no Senhor. Eu exultarei no Senhor. Esse é o paradigma que nós devemos seguir. Esse é o modelo de fé. Esse é o modelo de vida com o Senhor que nós devemos ter. É o todavia. Agora, o que eu faço, Senhor, se eu não consigo ver dessa forma? O que eu faço se eu fui gerado num outro ministério, se eu fui gerado numa outra visão que de prosperidade eu não consigo olhar com esses olhos? Se eu não consigo ver Deus, se não for através do si. Eu cheguei em Deus, agora a minha vida vai mudar. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou ter um emprego, agora eu vou ter casa, vou ter saúde. Porque o que eu faço? Nós não podemos ser hipócritas com Deus também, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas, chegar diante de Deus e falar que está tudo bem, se não está tudo bem. Eu vi outro dia um testemunho do pastor dizendo que no início do ministério dele, estava ele e uma irmã aconselhando a esposa do pastor. E a esposa do pastor dizia que a igreja nos deu uma nova casa agora, mas só que eu detesto essa casa, eu detesto essa cozinha, eu detesto essa louça, eu detesto essa mesa, a outra casa que era a casa boa, eu detesto tudo isso. A irmã virou e falou: ô irmã, então vamos orar a Deus. A hora que ela começou a orar, ela falou: Senhor, eu te agradeço por essa casa. A irmã falou: para, irmã, para, isso é mentira. A senhora não gosta da casa, diz para o Senhor: Senhor, eu não gosto dessa casa, mas te agradeço por ter onde morar. Senhor, eu não gosto dessa louça, mas eu te agradeço por ter o que comer. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Em Gênesis 17:1, o Senhor diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê tu perfeito. O que o Senhor estava querendo dizer com Abraão? Sê tu perfeito. Nós sabemos que Abraão foi o pai da fé, mas que Abraão não foi assim tão perfeito. Abraão mentiu quando foi necessário. Abraão aceitou a proposta de Sara e teve um filho que não é fora da promessa. O que Deus queria dizer para Abraão? Ser tu perfeito.
A hora que tu entrar na minha presença, entra inteiro, Abraão. Vem inteiro na minha presença. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. O que é entrar inteiro na presença do Senhor? É você vir ao Senhor com toda com a sua alegria, com a sua tristeza, com a sua gratidão, com a sua frustração, com a sua fé, com a sua incredulidade. Chega diante de Deus inteiro, irmão, e fala: Senhor, eu estou descrente, Senhor. Senhor, eu estou frustrado com o Evangelho, eu estou frustrado contigo. Eu estou assim. Mas depois você diz: todavia eu me alegrarei em ti, Senhor. Todavia eu me proponho estar na tua presença, Senhor.